Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Que bênção contar com a sua companhia, que bênção contar com a sua participação nesta manhã de domingo. Um momento muito precioso de estudo na Palavra de Deus, de meditarmos nas Escrituras Sagradas. E eu quero convidar você de forma muito especial a compartilhar essa transmissão nas suas redes sociais, seja pelo Facebook, seja pelo WhatsApp, que você compartilhe esse link de transmissão, a transmissão do YouTube, do Facebook, para que mais e mais vidas sejam alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. Amém? Conto com vocês para isso. E nesse momento, vamos orar, clamando para que o Espírito Santo fale ao nosso coração nessa manhã, clamando para que seja mais um dia especial na presença do Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é bom, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã, ó Deus. E esse é o motivo de nós estarmos aqui, ó Deus, meditando na Tua Palavra. Que bênção, que privilégio, Senhor. Nos ensine a desfrutarmos desse momento da melhor forma possível, ó Deus. A valorizarmos esse tempo de estudo da Tua Palavra, ó Deus. Que oportunidade especial que o Senhor nos dá, ó Pai. Peço que o Senhor abençoe cada lar, cada família que está conectada com a gente hoje, ó Deus. Ó Espírito Santo, visita cada uma que está acompanhando essa transmissão, ó Pai. Para a honra e glória do Teu nome é que nós oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos ter agora uma participação do coral. Louve alegremente ao Senhor. E após esse momento musical, nós meditaremos na Palavra de Deus. Promessa eterna Ele dá.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom louvarmos a Deus, como é bom cantarmos a sua palavra. E também quero convidar você neste momento a meditarmos, a conversarmos sobre a palavra de Deus. Tem sido um momento muito especial que nós temos meditado a respeito desse tempo vivido por cada um de nós, por cada família, por cada irmão, por cada irmã. E é também tempo de refletir, é tempo também de meditar na palavra de Deus. Então, quero convidar você para que você coloque o seu coração aos pés do Senhor, para que você abra o seu coração, a sua mente, para que o Espírito Santo nos transforme a cada dia. E nós estamos falando justamente sobre essa série, Deus e a Pandemia, esse momento delicado que nós estamos vivendo, desafiador, mas que somos convidados a olharmos para a palavra de Deus com temor e tremor. E na semana passada, o pastor Edson falou sobre a esperança na aflição. Nós então pudemos aprender através daquela excelente aula que a nossa esperança tem que estar em Cristo Jesus. E na semana anterior, nós ainda pensamos onde Deus está. Diante dos questionamentos, diante do sofrimento humano, nós também nos recordamos que Deus está conosco em meio às lutas, em meio às dificuldades. Mas, queridos irmãos e irmãs, um tema que inevitavelmente acaba circulando nas redes sociais, em nossas conversas e assim por diante, é a parousia, também nesse momento que nós estamos vivendo, ou mais conhecida como a volta de Jesus. Também isso faz parte dos nossos bate-papos, isso faz parte das postagens, das publicações que acabam chegando para nós nos dispositivos eletrônicos, nas redes sociais. E é interessante pensar que há um ano atrás, aproximadamente, o pastor Ézio tratou justamente desse assunto. Quem se recorda? Envia aí no chat as lembranças, as recordações que você tem a respeito desse tema. E ele falou a respeito da parábola das 10 virgens. Com muita riqueza de detalhes, nós passamos a compreender que o nosso papel é o de estarmos preparados, né, irmãos? É o de estarmos vigilantes, escutando a palavra de Deus, praticando aquilo que nós escutamos, obedecendo, nessa ardente expectativa por Jesus. E não, a nossa intenção não é de ficar caçando sinais, não é de ficar caçando coisas grandiosas, mas de nos prepararmos. E tudo isso tem muito a ver com a nossa fé, com a nossa intimidade com Deus. Então, um ano se passou e novos vídeos surgiram, novas teorias, novas polêmicas, porque o ser humano é fascinado por coisas assim. Isso acaba captando a nossa atenção e, como já dizia o filósofo contemporâneo, eu aumento, mas não invento, né? Muitas vezes nós entramos, vemos algum vídeo e ali as pessoas já tornam aquele vídeo muito maior do que aquelas imagens, já tem todo um simbolismo por trás,
muitas imagens, muitas ideias, profecias, ou tem ali o número 7, o número 6, e a gente tenta encaixar isso com o livro de Apocalipse e assim por diante, né? E a gente acaba percebendo no nosso meio, na nossa sociedade, nas nossas conversas, diálogos, esse tipo de expectativa pela volta do Senhor Jesus. Então nós temos vários exemplos, sinais no céu que as pessoas já atribuem, Pix, recentemente eu ouvi falar do Pix, né? Chip, Pix, tudo as pessoas querem acabar encaixando em algumas palavras do Apocalipse, do livro de Apocalipse, um anjo que apareceu não sei aonde e assim por diante, né? E nós temos que tomar cuidado com esse tipo de material. Mas o que eu quero convidar você a fazer nessa manhã é manter os seus olhos na palavra de Deus. É para que a gente possa meditar nas Escrituras Sagradas e compreender aquilo que ela tem a dizer sobre a volta de Jesus. Então, pegue sua Bíblia, acompanhe as leituras, para que juntos nós possamos meditar a respeito desse tema, essa nossa expectativa pela tão aguardada volta de Jesus. A volta de Jesus, ela está relacionada a uma área da teologia chamada escatologia. O que essa área busca estudar? É o estudo das últimas coisas. Então, é uma área muito sensível, é uma área muito importante dentro da teologia, mas que nós temos que ser cuidadosos ao estudá-la. E a parousia, que seria essa segunda vinda de Cristo, a palavra em si, ela tem o sentido de presença ou chegada. Então, no grego helenístico, parousia tinha relação com a visita de algum governante ou de alguém considerado uma divindade. Então, olha só que interessante para o nosso estudo de hoje. Mas o mais importante para termos em mente é que não devemos ficar presos a especulações. Essa expectativa pela volta de Cristo não deve gerar em nós nenhum tipo de ansiedade, nenhum tipo de especulação sem fundamento bíblico. Pelo contrário, nós devemos ter esperança. E por que nós devemos ter esperança? Porque eu quero compartilhar com você nessa manhã algumas verdades, rapidamente, a respeito da volta de Jesus, que a Bíblia nos apresenta. A primeira dessas verdades é que Jesus voltará pessoalmente. Olha que coisa maravilhosa. Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11, diz que depois que Jesus foi elevado às alturas, os discípulos então ficaram com seus olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia. E eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado no meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então olha que promessa maravilhosa, fantástica. Nós veremos Jesus voltar pessoalmente. Ele não vai mandar uma pessoa, ele não vai mandar recados, não. O próprio Cristo voltará pessoalmente. Uma segunda verdade muito interessante é que Jesus voltará de forma visível. Apocalipse 1,7 diz que ele vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente, amém. Então todo olho verá. Isso é muito importante de termos em mente. Terceira verdade é que Jesus voltará de forma audível. A palavra de Deus diz lá em Mateus 24, 30, 31, que ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, essa volta de Jesus também será audível. A quarta verdade é que Jesus voltará de forma repentina. Mateus 24, 27, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, assim como nós às vezes observamos o céu que está ali ameaçando de chover e de repente
vemos um relâmpago e os nossos olhos têm dificuldade de acompanhar, né, de tão rápido que aquele relâmpago ele acaba acontecendo e nós temos dificuldades de acompanhar com os nossos próprios olhos. Da mesma forma, assim será a vinda do Filho do Homem, será de forma repentina. Uma quinta verdade maravilhosa é que Jesus voltará de forma também inesperada. Nós não nos programaremos, nós não vamos colocar o alarme do nosso celular, nós que estamos habituados, né, a colocar alarme para tudo, para acordar, para fazer isso, para fazer aquilo. Nós não poderemos colocar um alarme para esperar a volta de Jesus. A palavra de Deus diz o seguinte, o próprio Cristo nos diz, portanto, vigiem, porque vocês não sabem que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Então, não adianta, irmãos e irmãs, nós acharmos que poderemos marcar a volta de Jesus no calendário. Quantos e quantos filmes, obras, notícias que nós vemos tentando programar a volta de Jesus e todas elas falharam, porque a própria palavra de Deus garante que ele virá de forma inesperada, surpreendente. Sexta verdade, Jesus voltará de forma inevitável. E aqui o próprio Cristo dá o exemplo de uma gravidez, né? Lá em João 16, do 20 ao 22, ele diz, em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará, vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora, mas depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez e o coração de vocês ficará cheio de alegria e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Isso é uma promessa, isso será inevitável, ninguém pode tirar essa promessa, ninguém pode tirar essa alegria que Cristo Jesus está prometendo a cada um de nós. Ou seja, essa volta de Cristo Jesus é inevitável, ninguém pode tirar isso de nós. Não importa os sofrimentos que passamos, as dores que passamos, as tristezas que enfrentamos neste mundo, nada pode evitar a volta iminente de Cristo. E a sétima verdade é que Jesus voltará de forma vitoriosa e gloriosa. Oh, aleluia! Marcos 13, 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória, e então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, com grande poder e glória. Amém. Que assim seja. Então, queridos, aí estão algumas verdades que a própria palavra de Deus nos garante a respeito da vinda de Jesus. Por isso é muito importante que diante desse tema, que em tempos difíceis, em tempos de guerra, em tempos de doença, de pandemia, esse assunto sempre acaba vindo à tona, precisamos estar com os nossos olhos fixos no que a Bíblia diz, no que as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus nos diz a respeito disso. Não especulações, não ideias e assim por diante. E de forma muito especial, diante dessas verdades, eu quero convidar você a meditar numa passagem que fala muito ao meu coração quando nós pensamos a respeito da volta de Cristo Jesus. E aqui é uma palavra mais pastoral de como nós devemos nos comportar a respeito disso, a respeito dessas verdades tão incríveis. E eu quero convidar você a acompanhar a leitura da segunda epístola de Pedro, do capítulo 3. E nós faremos em duas partes. Primeiro eu farei a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Então acompanhe comigo essa leitura. Diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente
foram ditas pelos santos profetas. E também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que, nos últimos dias, virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com um grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Queridos irmãos e irmãs, primeiro detalhe, o primeiro ponto que eu gostaria de meditar com você nessa manhã é que Pedro não apresenta aqui nada de inédito. Nos versículos 1 e 2, Pedro ele está justamente despertando a mente esclarecida dos seus leitores. Ou seja, ele não está apresentando nada de diferente. Ele está relembrando, ele está trazendo à memória aquilo que já foi ensinado. Isso me faz recordar quando eu era pequeno, às vezes eu assistia determinado canal de televisão e achava muito interessante aquelas propagandas, né, de um filme que vai passar durante a semana, na quinta-feira, e fica a semana toda passando aquela propaganda, e muitas vezes aparecia assim, pela primeira vez na televisão, filme inédito, né? E aquele filme já tinha passado umas 10 vezes, né? 5 naquela emissora, 5 na outra e assim por diante. Então, da mesma forma, é na nossa vida com Deus. Viver novidade de vida é viver o cumprimento das palavras de Jesus, que nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Então, não adianta nós esperarmos por algo novo, algo diferente, inédito. Não, o próprio apóstolo Pedro está falando aqui para os seus leitores que eu não estou apresentando nada de novo. O que eu estou fazendo aqui é trazer a lembrança, trazer a memória, despertar a mente esclarecida de vocês. Por quê? Porque ele fala a respeito daquilo que já havia sido anunciado pelos profetas, aquilo que já havia sido confirmado por Jesus, aquilo que já havia sido lembrado pelos discípulos, ensinado pelos discípulos. Então, é muito importante termos isso em mente. E continuando, né, com as suas palavras, Pedro então ele faz um alerta. Tendo isso em mente, Pedro ele faz um alerta. Cuidado com os escarnecedores. Por quê? Naquela época haviam muitos falsos mestres, pessoas que se infiltravam de certa forma nas comunidades cristãs, mas que não tinham compromisso nenhum com as Escrituras Sagradas, não tinham compromisso nenhum com as palavras de Jesus, com o Evangelho de Cristo. Então essas pessoas queriam tirar a credibilidade da palavra, sendo que Pedro está apresentando aqui para a gente que tudo aconteceu ao redor da palavra. Ou seja, a criação surgiu por meio da palavra. Nós vemos isso no Evangelho de João, né? O verbo que se fez carne, o verbo que estava com Deus, tudo foi criado através da palavra. O juízo do dilúvio aconteceu por meio da palavra. A volta de Jesus também acontece por meio da palavra. Então, tudo está de acordo com a palavra. Por isso, Pedro faz esse alerta contra os falsos mestres, contra os escarnecedores, aqueles que tiravam sarro. Mas cadê Jesus? Cadê o cumprimento da promessa que ele fez?
Por que vocês estão vivendo dessa forma, na expectativa de Cristo voltar e nada até agora? E, da mesma forma, nós temos esse tipo de comentário nos dias de hoje. Pessoas que não têm esse compromisso com a palavra e que nos questionam, que tiram sarro. Então, fica o alerta do apóstolo Pedro. E Pedro, de forma muito pastoral, ele destaca a paciência de Deus. Porque às vezes nós pensamos que nós é que temos que ter paciência nesse mundo, né? Nós é que temos que ter paciência em relação à volta de Jesus. Nós é que temos que carregar a nossa cruz, as nossas dificuldades, meu Deus e tal. Mas quem está sendo paciente, na verdade, é Deus para com a gente. Versículo 8 ao versículo 10 destaca exatamente isso. Deus não se esqueceu de nós. Vários filmes abordam também esse tema, né? Filmes pós-apocalípticos, tudo está destruído e as pessoas geralmente falam, Deus virou as costas para nós, Deus nos esqueceu e assim por diante. Isso não é verdade. Na verdade, a volta de Cristo ainda não aconteceu por amor a nós, por amor aos seres humanos, por amor às pessoas, porque Ele é paciente para que haja oportunidade de arrependimento. Pedro usa uma expressão que remete a fogo, um fogo que irá consumir as coisas terrenas para que novas coisas aconteçam. Por quê? Porque alguns estudiosos acreditam que essa palavra utilizada por Pedro no grego tem uma relação com algo a ser descoberto, algo a ser revelado. Então, olha só que maravilhoso isso, né? Eu gosto de pensar no exemplo de uma joia preciosa, de uma pedra preciosa. Vamos pensar no exemplo do ouro. A pedra bruta, quando ela é encontrada, ela está feia, ela está deteriorada, ela não está na sua melhor forma. Mas então ela tem que passar por um processo para que ela seja aperfeiçoada, para que ela seja purificada. E esse processo envolve o fogo. E a partir desse fogo, aquele ouro revela a sua verdadeira beleza, a sua verdadeira preciosidade. E assim funciona na nossa vida, com as tribulações. E assim funciona também neste mundo que nós habitamos. Um dia nós veremos a beleza plena deste mundo, porque o próprio apóstolo Pedro fala a respeito de novos céus e nova terra. E eu não vou dar spoiler, mas na semana que vem nós vamos conversar sobre algo neste sentido. Então veja só, essa primeira parte que nós estamos conversando, o apóstolo Pedro, ele está falando a respeito da volta de Jesus, ele está alertando as pessoas para que elas não caiam na ladainha, no papo furado dos falsos mestres, dos escarnecedores, e para que elas aproveitem essa oportunidade que Deus está dando, porque Deus é paciente. E quando ele chegar, quando Jesus voltar, aí esse fogo revelará aquilo de mais precioso que esse mundo pode oferecer. Novos céus e nova terra. E assim por diante, uma nova criação. Então agora eu quero conversar com você a respeito da segunda parte desse capítulo 3. Porque a segunda parte vai tratar de como nós devemos esperar o Senhor. Qual deve ser a nossa atitude então? Será que é nos desesperarmos, ouvirmos toda e qualquer notícia que chega para a gente nas redes sociais, nas conversas, vídeo daqui, foto dali, gente tentando encaixar, né, as palavras ali de Apocalipse, o número 7, número não sei quanto. Então vamos meditar sobre isso. 2 Pedro 3, do 11 ao 18. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando essas coisas, esforcem-se para que Deus,
os encontre sem mácula, sem culpa e em paz, e considerem a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar a respeito desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas, nelas há certas coisas difíceis de entender que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam na posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Então, Pedro, de uma forma muito pastoral, eu gosto de imaginar que, como se ele estivesse ali numa conversa de gabinete, ele estivesse ali discipulando, conversando, aconselhando as pessoas, ele aponta qual deve ser a nossa atitude, qual deve ser o nosso posicionamento diante desse assunto. E do versículo 11 ao versículo 14, nós vemos que a recomendação dele é para que sejamos pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Por quê? Porque nós levamos a volta de Jesus a sério. Nós entendemos que a promessa de que Jesus virá novamente, ela é verdadeira. Então nós temos que honrar, nós temos que ser testemunhas do evangelho que nos alcançou. E isso acontece como? De uma forma piedosa, de uma forma santa, comportando-se dessa forma, esperando na promessa de Deus, esforçando-se para que Deus nos encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Então, diante dessa promessa de Jesus, o nosso comportamento deve ser o de testemunhas que são enviadas a compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus. Por quê? Se Deus está sendo paciente conosco por causa da sua salvação, para que os eleitos ouçam seu chamado, seus filhos e filhas, como podemos esperar e apressar a vinda do Senhor, como o apóstolo Pedro diz? Pregando o arrependimento, pregando o novo nascimento. A mensagem de Jesus, queridos e queridas, não mudou ao longo da história, continua a mesma. Arrependam-se. É necessário ao ser humano nascer de novo. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. O Evangelho permanece o mesmo, a mensagem do Evangelho. Por isso, as palavras de Jesus sempre possuem um senso de urgência. Você já percebeu isso ao ler os Evangelhos? Jesus constantemente está chamando as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida. Arrependimento está relacionado com a palavra metanoia, que é mudar, transformar-se, mudar de direção, de rota. Você estava indo numa rota e você vira totalmente para o caminho oposto. Essa transformação da nossa mente. Certa vez perguntaram a John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltasse? E olha só a resposta dele: eu gostaria de estar esperando que ele voltasse, porque é isso que eu faço todos os dias. Eu gostaria de estar esperando que ele voltasse, porque é isso que eu faço todos os dias. Todos os dias, então, nós devemos despertar pensando nisso. Aguardar a volta de Cristo Jesus, servindo e servir aguardando a volta de Cristo Jesus. O apóstolo Pedro também destaca, no versículo 15, versículo 16 principalmente, onde ele fala a respeito dessa paciência
do nosso Senhor, dessa oportunidade de salvação, e ele fala a respeito daquilo que o próprio apóstolo Paulo também escreve. E ele diz que nestes escritos há certas coisas difíceis de entender por aqueles que não têm instrução e são instáveis, os quais deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Quando Pedro fala que o apóstolo Paulo escreve coisas difíceis até de entender, ele não está fazendo uma crítica, ele não está dizendo que Paulo é confuso e assim por diante, não. Ele está dizendo que essas coisas são profundas, essas coisas têm uma verdade muito profunda, essas coisas têm um mistério muito importante para a vida da igreja, que a igreja deve temer, que a igreja deve levar a sério. Então, é interessante nós pensarmos sobre isso, porque Pedro está fazendo um outro alerta aqui, ele está dizendo que as pessoas vão deturpar essas coisas que estão escritas, né? Então, qual deve ser o nosso comportamento? O de sermos fiéis. Sermos fiéis àquilo que está escrito, sermos fiéis às promessas de Deus. Porque é muito mais fácil nós deturparmos a palavra de Deus de acordo com o nosso próprio coração. Como diria João Calvino, o coração do homem é uma fábrica de ídolos, o coração do ser humano, das pessoas, é uma fábrica de ídolos. E então muitas vezes nós tentamos fazer com que a palavra de Deus ela sirva os nossos próprios interesses, os nossos próprios propósitos. Por quê? Porque o ser humano tem essa tendência em desejar viver de forma displicente, assim como aquelas virgens insensatas, lembrando da pregação do pastor Ézio, que não se prepararam para o noivo, não se prepararam com o azeite, pelo contrário, elas viveram de forma displicente. Então, se a pessoa ela acha que a parousia, a volta de Jesus não é algo iminente, muito facilmente ela vai viver de forma imoral. Muito facilmente ela viverá de forma insensata, despreocupada. Ela não terá compromisso com nada. E aí está o grande perigo. Por isso Pedro fala dos escritos de Paulo. Porque constantemente o apóstolo Paulo pregava como se Jesus fosse voltar imediatamente. Isso é ser fiel. Ser fiel significa aguardar ardentemente a volta de Jesus, sem estar com os olhos fixos no calendário, no vídeo que enviaram no Zap, nas teorias da conspiração. Não, estar com os olhos fixos na missão, naquilo que Deus nos chamou para fazer através da sua palavra. Então, pense comigo, Paulo esperava a volta de Jesus para os seus próprios dias. Essa expectativa ardente. Quando nós pensamos na reforma, Lutero esperava a volta de Jesus para os seus próprios dias. Calvino esperava a volta de Jesus para os seus próprios dias. Jonathan Edwards, Billy Graham, as pessoas ao longo da história esperavam a volta de Jesus para os seus próprios dias, pois eram fiéis à missão que lhes foi confiada. E por fim, versículo 17 e 18, nós também devemos ser maduros. Esse é o conselho também do apóstolo Pedro, para que a gente cresça na palavra de Deus. E irmãos e irmãs, por que é tão importante conhecermos a palavra de Deus? Para que não sejamos enganados, para que sempre aquele alerta esteja ligado diante daquilo que as pessoas falam, compartilham, pensam. Devemos estar preparados, mas não desesperados. E há uma grande diferença nisso. Porque o desespero vem quando chega qualquer notícia, qualquer informação e aquilo rouba a paz do meu coração. Não. Ou qualquer luz que a gente enxerga ali no céu, meu Deus, já é um sinal. Não. E enquanto eu preparava esse estudo, eu fui percebendo, né, o número incrível de passagens
onde Jesus, os apóstolos dizem: não fiquem tentando caçar sinais da volta de Cristo. Mas parece que constantemente precisamos ser lembrados disso. Por que é tão importante a vida em comunidade? Por que é tão importante exercermos os nossos dons? Por que é tão importante o estudo das Escrituras Sagradas? O apóstolo Paulo vai dizer em Efésios 4, 14 e 15, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Maturidade. Não precisamos de especulações. Quando nós pensamos neste assunto da teologia, na escatologia, nós temos diferentes interpretações, visões e assim por diante. Mas não podemos estar presos a este assunto, ou não podemos achar que a volta de Cristo Jesus se resume a isso. Muito pelo contrário. Devemos ter cuidado com esse tipo de discussão, de debate, de perspectiva. Então, essa maturidade é entender que Jesus é o sinal definitivo que nós precisamos. Jesus é o maior sinal de todos os tempos, assim como o pastor Edson vem trabalhando nas últimas aulas a respeito desse tema. E sobre isso, o N.T. Wright escreve: de agora em diante, a convocação ao arrependimento e o anúncio do reino de Deus na terra como no céu não vem por guerras, terremotos, fomes ou pragas. Eles vêm por intermédio de Jesus, pela história do próprio Jesus, contada, pregada e anunciada pelo povo de Jesus, em cujas vidas ele mesmo vive por seu Espírito, pela estranha obra de Jesus, mesmo em partes do mundo onde seu nome não é reconhecido. Então, a ação sobrenatural no que se refere a essa vinda de Jesus, a essa segunda vinda de Jesus, a volta de Jesus, está totalmente relacionada com Ele, com as suas palavras, com os seus ensinamentos, com a obra que Ele completou e com o reino que Ele inaugurou e o qual nós conversaremos mais a respeito na próxima aula. Tem uma frase que eu gosto bastante do Rodrigo Bibo, que é um pastor, um teólogo responsável por um podcast que chama Bibotalk. Fica aí também a sugestão para que você aprofunde os seus conhecimentos. E ele diz o seguinte: ao invés de caçar sinais da segunda vinda de Cristo, seja um sinal da primeira. Então, que em nome de Jesus, esse possa ser o nosso sentimento diante desse tema. Ao invés de caçarmos sinais da segunda vinda de Cristo, que sejamos um sinal da primeira, que sejamos testemunhas, através das nossas ações, das nossas palavras, da nossa vida, dos nossos relacionamentos, que as pessoas possam identificar a luz de Cristo na nossa vida e que a gente possa pregar essa mensagem do Evangelho, mensagem urgente, mensagem que clama, que convida, que desafia as pessoas ao arrependimento. Queridos e queridas, quero deixar então o convite para vocês de na próxima aula contar com a participação de vocês, porque nós falaremos justamente sobre esse novos céus, nova terra. Será que isso tem a ver com destruição ou renovação? Nós vamos conversar um pouco sobre isso. Onde será que aquilo que conhecemos por céu, onde nós desfrutaremos disso? Aqui, lá, o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Conto com a sua participação, então, no próximo domingo. Que Deus abençoe muito a sua vida e eu quero convidar você a fazer essa oração. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra, nós Te louvamos. Que o nosso coração, ó Deus, possa estar focado na Tua vontade, ó Deus, naquilo que o Senhor deseja, ó Pai,
naquilo que o Senhor se alegra, ó Pai, que é na nossa vida em comunidade, nos nossos relacionamentos, nas nossas ações, nas nossas palavras, ó Deus, que tudo isso possa denunciar, possa revelar, possa, ó Deus, apresentar para as pessoas Cristo Jesus, aquele que reina sobre as nossas vidas, ó Pai. Que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho, essa mensagem tão maravilhosa, e que o Senhor nos use como instrumentos para isso, ó Deus. Que o Teu povo seja instrumento para proclamar essa palavra que traz vida e vida em abundância, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Um excelente domingo a todos, que Deus os abençoe.